Livro: O Visitante Inesperado. Autores: Agatha Christie e Charles Osborne. Ao atravessar o saguão da frente, a senhorita Bennet se deteve para deixar entrar Starkweather e um oficial de polícia que pareciam ter chegado juntos ao vestíbulo. Bom dia, senhorita Bennet. Cumprimentou Starkweather. Estou aqui para ver o inspetor Thomas. A senhorita Bennet assentiu. Bom dia. Bom dia, oficial. Eles estão no gabinete, os dois. Não sei o que está acontecendo. Bom dia, madame. Respondeu o oficial de polícia. Trouxe isto aqui para o inspetor. Talvez o sargento Cadwallader possa pegá-las. O que é isso? Perguntou Laura por cima do ruído das vozes lá fora. O inspetor se levantou e encaminhou-se para a porta. Parece que o Sr. Starkweather está de volta. Quando Starkweather entrou na sala, o sargento Cadwallader saiu para o saguão a fim de se entender com o oficial. Enquanto isso, o jovem Jean afundava na poltrona e observava avidamente os procedimentos. E olhem aqui! Exclamou Starkweather quando entrou na sala. Não posso passar o dia inteiro de pernas para cima na delegacia. Já dei a vocês minhas impressões digitais e depois insisti para que me trouxessem até aqui. Tenho coisas a fazer. Marquei 2 compromissos com um corretor de imóveis hoje. De repente percebeu a presença de Laura. Bom dia. Senhora Warwick. Cumprimentou-a. Lamento muito pelo que aconteceu. Bom dia. Replicou Laura com ar distante. O inspetor foi até a mesa junto à poltrona. Ontem à noite, Sr. Starkweather, por algum motivo pousou sua mão sobre esta mesa e depois empurrou a janela para abri-la. Starkweather reuniu-se a ele junto à mesa. Não sei, confessou. Posso ter feito isso. É importante? Não consigo me lembrar. O sargento Cadwallader entrou de volta na sala, carregando uma pasta de arquivo. Após fechar a porta atrás de si, dirigiu-se ao inspetor. Aqui estão as digitais do Sr. Starkweather, senhor. Relatou. O policial as trouxe. E o relatório da balística. Vamos ver. Disse o inspetor. A bala que matou Richard definitivamente veio desta arma. Quanto às digitais, bem, logo veremos. Foi até a cadeira junto à escrivaninha, sentou-se e começou a analisar os documentos, enquanto o sargento se encaminhava para o recanto. Após uma pausa, Jean, que estivera olhando atentamente para Starkweather, perguntou a ele. O senhor acaba de chegar de Abadan, não é? Como é Abadan? É quente. Foi a única resposta que recebeu de Starkweather, que se voltou em seguida para Laura. Como está hoje, senhora Warwick? Perguntou. Sente-se melhor? Sim, obrigada. Replicou Laura. Agora já superei o choque. Que bom. Disse Starkweather. O inspetor tinha se levantado e neste momento se aproximava de Starkweather no sofá. Suas digitais. Anunciou. Estão na porta, na garrafa e no isqueiro. As impressões na mesa não são suas. Formam um conjunto de impressões absolutamente sem identificação. Olhou em volta da sala. É isso então, acerta tudo. Continuou. Como não houve nenhuma visita aqui? Fez uma pausa e olhou para Laura. Ontem à noite. Não. Confirmou Laura. Então elas devem ser de MacGregor. E continuou o inspetor. De MacGregor? Perguntou Starkweather, olhando para Laura. O senhor parece surpreso. Disse o inspetor. Sim, estou bastante, admitiu Starkweather. Quero dizer, eu pensava que ele tinha usado luvas. O inspetor assentiu. O senhor tem razão, concordou. Ele manejou o revólver com luvas. Houve alguma briga? Indagou Starkweather, dirigindo sua pergunta a Laura Warwick. Ou nada se ouviu além do tiro. Foi com um certo esforço que Laura replicou. Nós, Ben e eu, isto é, nós ouvimos apenas o tiro. Mas também, nós não teríamos ouvido nada lá de cima. O sargento Cadwallader estivera olhando intensamente para
o jardim lá fora através de uma janelinha de vidro no recanto. Agora, vendo que alguém se aproximava atravessando o gramado, caminhou até um dos lados das portas envidraçadas. Por entre elas passou um homem elegante, em meados dos 30 anos, com estatura próxima da média, cabelos louros, olhos azuis e um aspecto um tanto militar. Deteve-se na entrada, parecendo muito preocupado. Jean, o primeiro dos demais na sala a notá-lo, berrou, num guincho de agitação. Julian! Julian! O recém-chegado olhou para Jean e em seguida voltou-se para Laura Warwick. Laura! Exclamou. Acabo de saber. Sinto muito mesmo. Bom dia, Major Farrar, cumprimentou o inspetor Thomas. Julian Farrar virou-se para o inspetor. Isso é uma coisa extraordinária. Comentou. Pobre Richard. Ele estava caído aqui, em sua cadeira de rodas, contou Jean Farrar, excitado. Estava todo encolhido. E tinha um pedaço de papel no peito dele. Sabe o que dizia? Dizia, pago na íntegra. Sim. Calma, Jean, murmurou Julian Farrar, dando tapinhas no ombro do rapaz. Isso é excitante, não é? Continuou Jean, olhando ansiosamente para ele. Farrar passou por ele. Sim, claro, é excitante, garantiu a Jean, olhando com ar indagador na direção de Starkweather enquanto falava. O inspetor apresentou os dois homens um ao outro. Este é o Sr. Starkweather, Major Farrar, que pode ser nosso próximo membro do parlamento. Ele está disputando a eleição suplementar. Starkweather e Julian Farrar apertaram as mãos, murmurando com polidez. Como vai? O inspetor se afastou, fazendo um gesto para o sargento a fim de que este se reunisse a ele. Confabularam enquanto Starkweather explicava ao Major Farrar. Caí com meu carro numa vala e estava subindo até a casa para ver se podia telefonar e conseguir algum auxílio. Um homem saiu disparado da casa, quase me derrubando. Mas para que lado foi esse homem? Perguntou Farrar. Não tenho ideia. Replicou Starkweather. Ele desapareceu em meio à névoa como num truque de mágica. Virou-se enquanto Jean, ajoelhando-se na poltrona e olhando com expressão de expectativa para Farrar, argumentava. Você disse a Richard que alguém ia atirar nele um dia, não foi, Julian? Houve uma pausa. Todos na sala olharam para Julian Farrar. Farrar pensou por um momento. Em seguida, eu disse. Não me lembro. Respondeu bruscamente. Ah, sim, que você disse. Insistiu Jean. No jantar, certa noite. Sabe, você e Richard estavam tendo uma espécie de discussão. E você disse. Um dia desses, Richard. Alguém vai meter uma bala na sua cabeça. Uma profecia notável, comentou o inspetor. Julian Farrar encaminhou-se para sentar numa ponta do escabelo. Oh, bem, disse ele. Richard e suas armas eram, com toda franqueza, uma séria inconveniência, sabe? As pessoas não gostavam disso. Ora, houve aquele sujeito. Lembra-se, Laura? Seu jardineiro, Griffiths. Você sabe, aquele que Richard demitiu. Griffiths com certeza afirmou para mim, e em mais de uma ocasião, um dia desses, olhe só, eu venho com minha arma e dou um tiro no Sr. Warwick. Oh, Griffiths não faria uma coisa dessas, exclamou Laura depressa. Farrar pareceu arrependido. Não, é claro que não. Admitiu. Eu não quis dizer isso. Queria dizer que este era o tipo de coisa que, as pessoas diziam a respeito de Richard. A fim de encobrir seu constrangimento, sacou de uma cigarreira e tirou de lá um cigarro. O inspetor sentou-se na poltrona da escrivaninha, parecendo pensativo. Starkweather acomodou-se num canto próximo ao nicho, junto de Jean, que o fitava com interesse. Quem dera que eu tivesse vindo aqui ontem à noite, anunciou Julian Farrar, sem se dirigir a ninguém em particular. Eu pretendia. Mas com aquela neblina terrível, retrucou Laura.
calmamente. Não se podia sair com aquele tempo. Não, replicou Farrar. Recebi os membros do meu comitê para jantar. Quando eles descobriram a neblina baixando, foram para casa bem cedo. Pensei então em vir até aqui para ver vocês, mas decidi não fazê-lo. Procurando nos bolsos, perguntou: alguém tem um fósforo? Acho que perdi meu isqueiro. Olhou à sua volta e de repente se apercebeu do isqueiro, na mesa onde Laura o tinha deixado na noite anterior. Levantando-se, foi pegá-lo, observado por Starkweather. Oh, aqui está ele, disse Farrar. Não conseguia imaginar onde o havia deixado. Julian, começou Laura. Sim. Farrar ofereceu-lhe um cigarro e ela o pegou. Lamento muitíssimo por tudo isso, Laura, disse ele. Se houver alguma coisa que eu possa fazer. E sua voz se arrastou, num tom indeciso. Sim, eu sei, replicou Laura, enquanto Farrar acendia os cigarros dos dois. Jean falou de repente, dirigindo-se a Starkweather. O senhor sabe atirar, Sr. Starkweather? Perguntou. Eu sei, sabia? Richard costumava me deixar experimentar, às vezes. Claro, eu não era tão bom quanto ele. Ele deixava, disse Starkweather, voltando-se para Jean. Que tipo de arma ele deixava você usar? Enquanto Jean prendia a atenção de Starkweather, Laura aproveitou a oportunidade para falar rapidamente com Julian. Farrar. Julian, preciso falar com você. Preciso, murmurou baixinho. A voz de Farrar foi igualmente baixa. Cuidado. Advertiu-a. Era 1:22. Jean estava contando a Starkweather. Sou bastante bom em tiro, não sou, Julian? Foi até Julian. Farrar. Lembra aquela vez em que me levou à feira? Eu derrubei 2 das garrafas, não foi? Derrubou mesmo, meu garoto. Assegurou-lhe Farrar. Você tem um bom olho, e isso é o que conta. Bom olho para a bola de cricket, também. Foi sensacional, aquela partida que jogamos no verão passado. Acrescentou. Jean sorriu para ele alegremente e depois sentou-se no banquinho, olhando de frente para o inspetor, que agora estava examinando documentos sobre a escrivaninha. Houve uma pausa. Então Starkweather, enquanto puxava de um cigarro, perguntou a Laura. Importa-se se eu fumar? É claro que não. Replicou Laura. Starkweather voltou-se para Julian Farrar. Posso pedir seu isqueiro emprestado? Claro, respondeu Farrar. Está aqui. Ah, que belo isqueiro, este, comentou Starkweather, acendendo o cigarro. Laura fez um movimento súbito e depois se conteve. Sim, retrucou Farrar em tom displicente. Funciona melhor que a maioria. Bastante. Distinto. Observou Starkweather. Lançou um rápido olhar a Laura. E em seguida devolveu o isqueiro a Julian Farrar com uma palavra de agradecimento apenas murmurada. Jean saiu de seu banquinho e postou-se de pé atrás da cadeira do inspetor. Richard tem muitas armas. Confidenciou. Espingardas de ar comprimido também. E tem uma arma que ele costumava usar na África para abater elefantes. O senhor gostaria de vê-las. Apontou numa direção não específica. Tudo bem, concordou o inspetor, erguendo-se. Você vai mostrá-las para nós. Sorriu para Jean, acrescentando de bom humor. Sabe, você tem sido muito útil para nós. Está nos ajudando bastante. Devíamos trazer você para a equipe da polícia. Pondo uma das mãos sobre o ombro do rapaz, guiou-o em direção à porta, que o sargento abriu para os dois passarem. Não precisamos mantê-lo aqui, Sr. Starkweather, e avisou o inspetor da porta. Pode ir cuidar dos seus negócios. Agora. Basta se manter em contato conosco, e isso é tudo. Tudo bem, replicou Starkweather enquanto Jean, o inspetor e o sargento saíam da sala. Este último fechando a porta atrás deles. Capítulo 11. Houve uma pausa constrangida depois que as autoridades policiais saíram da sala com Jean. Em seguida, Starkweather observou. Bem, suponho que seja melhor eu ver se eles já conseguiram tirar meu carro da vala. Não me pareceu ter passado.
Por ele é caminho daqui. Não, explicou Laura. A passagem para carros sobe a partir da outra estrada. Ah, entendo, respondeu Starkweather, enquanto se encaminhava na direção das portas envidraçadas. Voltou-se. Como as coisas parecem diferentes à luz do dia, observou enquanto saía para a varanda. Assim que ele saiu, Laura e Julian Farrar voltaram-se um para o outro. Julian! Exclamou Laura. Aquele isqueiro. Eu disse que era meu. Você disse que era seu? Ao inspetor? Perguntou Farrar. Não. Para ele. Para este sujeito. Começou Farrar e então se deteve quando ambos perceberam Starkweather caminhando ao longo da varanda, junto às janelas. Laura, recomeçou ele. Tenha cuidado, disse Laura, indo até a janelinha no recanto e olhando para fora. Ele pode estar nos ouvindo. Quem é ele? Indagou Farrar. Você o conhece? Laura voltou ao centro da sala. Não, eu não o conheço. E respondeu a Farrar. Ele teve um acidente com seu carro e veio até aqui ontem à noite. Logo depois do... Julian Farrar tocou a mão dela, que repousava sobre o encosto do sofá. Está tudo bem, Laura. Você sabe que vou fazer tudo o que puder. Julian, impressões digitais. Lembrou Laura, com a voz entrecortada. Quais impressões digitais? Naquela mesa ali, e no quadrado de vidro da porta. Elas são suas. Farrar tirou sua mão de sobre a dela, indicando que Starkweather estava de novo caminhando ao longo da varanda lá fora. Sem se voltar para a janela, Laura afastou-se dele, dizendo bem alto. É muito gentil de sua parte, Julian, e estou certa de que haverá uma porção de coisas administrativas com as quais poderá nos ajudar. Starkweather estava andando de um lado para o outro, lá fora na varanda. Quando saiu de vista, Laura virou-se para encarar Julian Farrar outra vez. Aquelas impressões são suas, Julian. Pense. Farrar considerou por um momento. Em seguida, sobre a mesa, sim, podiam ser. Ai meu Deus! Gritou Laura. O que vamos fazer? Starkweather podia agora ser mais uma vez percebido de relance, andando de uma ponta à outra da varanda bem junto às janelas. Laura deu uma tragada no cigarro. A polícia acha que foi um homem chamado MacGregor. Contou a Julian. Lançou-lhe um olhar desesperado, detendo-se para permitir a ele uma oportunidade de fazer algum comentário. Bem, está tudo certo então. Replicou Farrar. Eles provavelmente vão continuar pensando assim. Mas suponha. Começou Laura. Farrar a interrompeu. Preciso ir. Disse. Tenho um compromisso. Levantou-se. Está tudo bem. Laura reafirmou ele, batendo em seu ombro num gesto de conforto. Não se preocupe. Vou providenciar para que você fique bem. A expressão no rosto de Laura era de incompreensão, à beira do desespero, aparentemente indiferente a isso. Farrar dirigiu-se para as portas de vidro. Quando abriu uma das folhas, Starkweather estava se aproximando com a intenção óbvia de entrar na sala. Farrar afastou-se de lado num gesto cortês, para evitar esbarrar nele. E ora, está de saída agora? Perguntou Starkweather. Sim, e respondeu Farrar. As coisas andam bastante movimentadas estes dias. As eleições estão chegando, sabe, dentro de uma semana. Entendo. Replicou Starkweather. Perdoe minha ignorância. Mas de que partido é? Do Tory. Os conservadores? Sou um liberal. Retrucou Farrar. Parecia ligeiramente indignado. Eles ainda estão nisso? Perguntou Starkweather, em tom alegre. Julian Farrar respirou fundo e saiu da sala sem mais nenhuma palavra. Quando partiu, sem exatamente bater a porta atrás de si, Starkweather olhou para Laura com ar quase feroz. Então começou. Entendo, disse ele, sua raiva subindo. Ou pelo menos, estou começando a entender. O que quer dizer? Perguntou-lhe Laura. Esse é o namorado, não é? Chegou mais perto dela. Ora vamos, é ou não é?
Já que você está perguntando, replicou Laura em tom de desafio. É sim. Starkweather ficou por um momento olhando para ela sem falar. Em seguida, há algumas coisinhas que você não me contou ontem à noite, não é? Perguntou com raiva. Foi por isso que você arrancou o isqueiro dele com toda aquela pressa e disse que era seu. Afastou-se alguns passos e depois voltou-se para encará-la de novo. E há quanto tempo isto vem acontecendo entre você e ele? Já faz algum tempo, respondeu Laura calmamente. Mas você nunca se decidiu por deixar Richard para irem embora juntos. Não, replicou Laura. Há a carreira de Julian, para começar. Isso poderia arruiná-lo politicamente. Starkweather sentou-se mal-humorado numa ponta do sofá. Ah, certamente não, hoje em dia. Disparou ele. Todos eles não têm o adultério em suas trajetórias. Essas teriam sido circunstâncias especiais, tentou explicar Laura. Ele era amigo de Richard, e Richard sendo aleijado. Ah, entendo. Com certeza isso não daria uma publicidade lá muito boa. Retorquiu Starkweather. Laura veio até o sofá e ficou de pé diante dele, fitando. Suponho que você ache que eu devia ter lhe contado isto ontem à noite? Observou em tom gélido. Starkweather desviou o olhar dela. Você não tinha obrigação nenhuma. Resmungou. Laura pareceu abrandar. Não pensei que fosse importante. Começou. Quero dizer, tudo em que conseguia pensar era no fato de ter atirado em Richard. Starkweather também deu a impressão de ter ficado mais generoso em relação a ela quando murmurou. Sim, eu entendo. Após uma pausa, acrescentou. Eu também não conseguia pensar em mais nada. Fez mais uma pausa e em seguida, ergueu os olhos para ela. Quer tentar uma pequena experiência? Perguntou. Onde estava quando atirou em Richard? E onde eu estava? Laura fez eco. Parecia perplexa. Foi o que eu disse. Depois de pensar um momento, Laura replicou. Daquele lado. E acenou vagamente na direção das portas envidraçadas. Vá até lá e fique de pé no lugar onde estava, instruiu Starkweather. Laura se levantou e começou a andar nervosamente pela sala. Eu não consigo lembrar. Disse-lhe. Não me peça para lembrar. Estava amedrontada agora. Eu estava perturbada. Starkweather a interrompeu. Seu marido lhe disse alguma coisa. Relembrou ele. Alguma coisa que a fez agarrar o revólver. Erguendo-se do sofá. Ele foi até a mesa ao lado da poltrona e apagou o cigarro. Bem, vamos lá, vamos tentar representar. Continuou. Aqui está a mesa, aqui está a arma. Tirou o cigarro de Laura das mãos dela e o pôs no cinzeiro. Então, agora vocês estavam discutindo. Você pegou a arma. Pegou. Eu não quero. Gritou Laura. Não se faça de bobinha. Rosnou Starkweather. Não está carregada. Venha, pegue-a. Pegue-a. Laura pegou a arma hesitante. Você a agarrou. Relembrou ele de novo. Não a pegou cheia de cautela desse jeito. Você a arrancou daí e atirou nele. Mostre-me como fez isso. Segurando a arma de maneira desajeitada, Laura afastou-se dele. Começou. E prossiga. Mostre-me, gritou Starkweather com ela. Laura tentou apontar o revólver. Vá em frente e atire. Repetiu ele, ainda gritando. Não está carregada. Quando Laura ainda hesitava, ele tomou a arma dela em triunfo. Foi o que pensei. Exclamou. Você nunca disparou um revólver na vida. Não sabe como fazer. Olhando para a arma. Continuou. Você não sabe sequer como fazer para soltar a trava de segurança. Deixou a arma cair sobre o banquinho. Em seguida se encaminhou para trás do sofá e voltou-se para encará-la. Após uma pausa, disse calmamente. Você não atirou em seu marido. Atirei. Insistiu Laura. Ah não atirou, repetiu Starkweather com convicção. Aterrorizada. Laura perguntou. Então por que eu diria que fiz isso?
Starkweather respirou fundo, e depois exalou o ar com um ruído. Dando a volta no sofá, jogou-se nele pesadamente. A resposta me parece bastante óbvia. Porque foi Julian Farrar quem atirou nele. Retorquiu. Não. Exclamou Laura, quase gritando. Sim. Não, repetiu ela. Eu digo que sim. E insistiu ele. Se foi Julian? Perguntou Laura. Por que motivo? No mundo eu diria que fui eu quem fiz isso. Starkweather olhou para ela de igual para igual. E por quê? Disse ele. Pensou. E pensou de forma bem acertada, que eu daria cobertura a você. Ah, sim. Você com certeza tinha toda a razão quanto a isto. Reclinou-se no sofá. Antes de continuar. Sim, você brincou comigo bem direitinho. Mas para mim acabou, está ouvindo? Estou fora. Nem se ficasse doido eu ia contar um monte de mentiras para salvar a pele do Major Julian Farrar. Houve uma pausa. Por alguns momentos, Laura não disse nada. Depois sorriu e caminhou calmamente até a mesa junto à poltrona a fim de pegar um cigarro. Encarando Starkweather, disse: Mas sim, você vai. Você terá de fazer isso. Não pode recuar agora. Você contou sua história para a polícia. Não pode mudá-la. O quê? Starkweather quase engasgou, apanhado de surpresa. Laura sentou-se na poltrona. Seja lá o que sabe, ou pensa que sabe. Ela apontou o dedo para ele. Terá de se ater à sua história. Você é o chamado partícipe post factum. Você mesmo disse isso. Deu uma baforada no cigarro. Starkweather levantou-se e encarou-a. Apalermado, exclamou. Bem, estou frito. Sua cadelazinha. Olhou para ela por alguns instantes sem dizer mais nada e em seguida girou nos calcanhares, foi rapidamente até as portas de vidro e saiu. Laura observou-o afastando-se a passos largos pelo jardim. Fez um movimento de segui-lo e chamá-lo de volta, mas, em seguida, pareceu pensar melhor. Com uma expressão inquieta no rosto, afastou-se lentamente das janelas. Capítulo 12. Mais tarde naquele dia, por volta do fim da tarde, Julian Farrar andava nervosamente de um lado para o outro do gabinete. As portas envidraçadas da varanda achavam-se abertas e o sol estava prestes a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o gramado. Farrar tinha sido convocado por Laura Warwick, que precisava vê-lo com urgência. Consultava o relógio de pulso a todo momento enquanto a esperava. Farrar parecia muito aborrecido e agitado. Foi olhar lá fora na varanda, voltou para dentro da sala outra vez e verificou as horas em seu relógio. Então, notando um jornal sobre a mesa, junto à poltrona, pegou-o. Era um jornal local, The Western Echo, com uma reportagem de primeira página relatando a morte de Richard Warwick, proeminente morador local, assassinado por agressor misterioso, anunciava a manchete. Farrar sentou-se na poltrona e começou a ler o texto, com ar nervoso. Após um momento, atirou o jornal para o lado e encaminhou-se a passos largos para as portas de vidro. Com um último olhar para dentro da sala, partiu pelo gramado afora. Estava a meio caminho, no jardim, quando ouviu um som atrás de si. Voltando-se, chamou: Laura, desculpe por eu. E em seguida se deteve desapontado quando viu que a pessoa vindo em sua direção não era Laura, mas sim Angel, o criado pessoal e assistente do falecido Richard Warwick. A senhora Warwick pediu-me para lhe dizer que descerá num instante, senhor. Foi avisando Angel, enquanto se aproximava de Farrar. Mas fiquei pensando se eu poderia ter uma breve palavrinha com o senhor. Claro, claro. O que é? Angel veio até Julian Farrar, afastando-se mais 1 ou 2 passos da casa, como que ansioso para que sua conversa não fosse ouvida. Bem, disse Farrar, acompanhando-o. Estou muito preocupado, senhor. Começou Angel. Quanto à minha situação na casa e achei que gostaria de consultá-lo sobre o assunto. Com a cabeça cheia de seus próprios assuntos, Julian Farrar não se mostrou verdadeiramente interessado. Bem, qual é o problema? Perguntou.
Angel pensou por um momento antes de replicar. E começou. A morte do Sr. Warwick, Sir. Disse. Ela me deixa sem emprego. E sim. Sim, suponho que deixe. E respondeu Farrar. Mas imagino que vá conseguir outro com facilidade, não vai? Espero que sim, senhor. Replicou Angel. Você é um homem qualificado, não é? Farrar perguntou-lhe. Ah, sim, senhor, sou qualificado. Replicou Angel. E sempre se consegue trabalho disponível no hospital ou particular. Sei disso. Então o que é que o está perturbando? Bem, senhor. Disse-lhe Angel. As circunstâncias nas quais este emprego chegou ao fim são muito desgostosas para mim. Em bom inglês. Observou Farrar. Você não gosta de se ver envolvido com assassinato. E isso. A coisa poderia ser expressa desta maneira, senhor. Confirmou o criado. Bem, disse Farrar, receio que não haja nada que alguém possa fazer a esse respeito. Presumivelmente, você receberá uma referência satisfatória da senhora Warwick. Tirou a cigarreira e abriu-a. Não creio que vá haver nenhuma dificuldade quanto a isso, senhor. E respondeu Angel. A senhora Warwick é uma dama muito bondosa, uma dama por demais encantadora, se me permite dizê-lo. Havia uma tênue insinuação em seu tom de voz. Julian Farrar, tendo decidido esperar por Laura afinal, estava prestes a voltar para dentro da casa. Entretanto, voltou-se, intrigado com alguma coisa nos modos do criado. O que quer dizer? Perguntou calmamente. Eu não gostaria de importunar a senhora Warwick de maneira alguma. Replicou Angel, em tom melífluo. Antes de falar, Farrar tirou um cigarro do estojo e em seguida devolveu a cigarreira ao bolso. Quer dizer, começou. Você está se detendo por aqui, um pouco para agradá-la? Isso é verdade, senhor. Afirmou Angel. Estou ajudando na casa. Mas não era exatamente isso que eu queria dizer. Fez uma pausa e em seguida continuou. É uma questão realmente da minha consciência, senhor. Que diabos está querendo dizer? Sua consciência? Indagou Farrar com aspereza. Angel pareceu desconfortável, mas sua voz se mostrava bastante confiante quando continuou. Não creio que aprecie de fato minhas dificuldades, senhor. Isto é, na questão de dar meu depoimento à polícia. É meu dever como cidadão assistir à polícia de toda maneira possível. Ao mesmo tempo, desejo permanecer leal a meus patrões. Julian Farrar virou-se para acender o cigarro. Você fala como se houvesse um conflito. Disse em tom calmo. Se pensar no assunto, senhor. Observou Angel. Vai se dar conta de que está destinado a haver um conflito. Um conflito de lealdades, se posso colocar desta maneira. Farrar olhou diretamente para o criado. Aonde exatamente está pretendendo chegar, Angel? Perguntou. A polícia, senhor, não se encontra em situação de apreciar os antecedentes, replicou Angel. Os antecedentes poderiam. Eu disse apenas que poderiam ser muito importantes num caso como este. E também, ultimamente venho sofrendo de uma insônia bastante grave. Suas aflições precisam mesmo vir ao caso? Indagou Farrar com rispidez. Infelizmente precisam, senhor. Foi a resposta afável do criado. Eu me recolhi cedo ontem à noite, senhor, mas não consegui dormir. Sinto muito quanto a isso. Condoeu-se Farrar, falsamente em tom seco. Mas na verdade, veja, senhor, continuou Angel, ignorando a interrupção. Devido à posição do meu quarto nesta casa, tomei conhecimento de certas questões sobre as quais a polícia talvez não esteja completamente informada. O que exatamente está tentando dizer? Perguntou Farrar com frieza. O falecido Sr. Warwick, senhor, replicou Angel. Era um homem doente e aleijado. É apenas de se esperar que, sob tais circunstâncias tão tristes, uma dama atraente como a senhora Warwick fosse, como devo dizer, estabelecer uma ligação em outro lugar. Então é isso, não é?
Disse Farrar. Não creio que esteja gostando do seu tom, Angel. Não, senhor. Murmurou Angel. Mas por favor não se precipite demais em seu julgamento. Basta que pense nisso, senhor. Talvez vá compreender minha dificuldade. Aqui estou eu, de posse de uma informação que até agora não comuniquei à polícia. Mas uma informação que talvez seja meu dever comunicar a eles. Julian Farrar fitou Angel friamente. Eu acho, disse ele, que essa história de ir à polícia com sua informação é puro alarde. O que você está realmente fazendo é sugerir que se encontre em situação de levantar muita sujeira, a menos. Fez uma pausa, para depois completar a frase. A menos que o quê? Angel encolheu os ombros. Eu sou claro, como o senhor acaba de salientar. Observou ele, um enfermeiro assistente plenamente qualificado. Mas há ocasiões, Major Farrar, em que sinto que gostaria de me estabelecer por conta própria. Um pequeno estabelecimento, não. Uma clínica de repouso, exatamente. Mas um lugar onde eu pudesse receber talvez 5 ou 6 pacientes. Com um assistente. É claro. Os pacientes provavelmente incluiriam cavalheiros que são difíceis de tratar em casa, do ponto de vista do álcool. Esse tipo de coisa. Infelizmente, embora eu tenha acumulado uma certa quantia em economias, elas não são o bastante. Fiquei pensando. E sua voz foi sumindo. Sugestivamente. Julian Farrar completou o pensamento para ele. Você ficou pensando, disse. Se eu, ou eu e a senhora Warwick juntos, não poderíamos vir em seu auxílio, neste projeto. Sem dúvida. Eu só pensei. Senhor, replicou Angel docilmente. Seria uma grande bondade de sua parte. Seria, não é mesmo? Observou Farrar com sarcasmo. O senhor sugeriu de forma um tanto áspera, prosseguiu Angel, que eu estou ameaçando remexer nesta sujeira. Referindo-se, pelo que entendi, a escândalo. Mas não é isso, de jeito nenhum, senhor. Eu nem sonharia em fazer uma coisa dessas. O que está insinuando? Exatamente, Angel. Farrar falava como se estivesse começando a perder a paciência. Você com certeza está insinuando alguma coisa. Angel deu um sorriso de auto-reprovação antes de responder. Depois, falou calmamente, mas com ênfase. Como eu digo, senhor, ontem à noite não consegui dormir. Muito bem. Estava deitado, acordado, ouvindo o ecoar da sirene. Um som extremamente deprimente, sempre o achei, senhor. Depois me pareceu ter ouvido uma veneziana batendo. Um ruído. Muito irritante, quando você está tentando dormir. Levantei-me e me debrucei na janela. Parecia ser a persiana da janela da copa, quase direto abaixo de mim. Bem? Indagou Farrar bruscamente. Decidi, senhor, descer e cuidar da veneziana. Continuou Angel. Quando estava a caminho lá para baixo, ouvi um tiro. Fez uma pausa breve. Não achei que fosse nada na hora. Lá está o senhor Warwick de novo, pensei. Mas certamente ele não pode enxergar no que está atirando nesta névoa. Fui para a despensa, senhor, e travei a janela. Mas, enquanto estava ali, sentindo-me um tanto inquieto por algum motivo, ouvi passos, vindo da trilha do lado de fora da janela. Você quer dizer, interrompeu Farrar, é da trilha que... Seus olhos se dirigiram para ela. Sim, senhor, concordou Angel. A trilha que leva da varanda, contornando o canto da casa, naquela direção, depois das acomodações dos criados. Uma trilha que não é muito usada. Exceto, é claro, pelo senhor, quando vem até aqui, considerando que se trata de um atalho da sua casa até esta. Parou de falar e olhou intensamente para Julian Farrar, que disse apenas, em tom glacial. Prossiga. Eu estava me sentindo, como disse, um tanto inquieto. Continuou Angel, pensando que poderia haver algum vagabundo por aí. Não posso lhe dizer o quanto fiquei aliviado, senhor, ao vê-lo passar pela janela da copa, andando depressa.
correndo de volta para casa. Após uma pausa, Farrar disse: Não vejo realmente nenhuma razão de estar me contando isto. Deveria haver algum motivo? Com uma tossezinha de desculpas, Angel lhe respondeu: Fiquei apenas imaginando. Senhor, se teria mencionado para a polícia que esteve aqui ontem à noite para ver o Sr. Warwick, no caso de não tê-lo feito. E supondo que eles ainda me interrogassem mais uma vez quanto aos acontecimentos de ontem à noite. Farrar o interrompeu. Você se dá conta, não é? Indagou em termos concisos. De que a pena para chantagem é severa. Chantagem, senhor? Respondeu Angel, parecendo chocado. Não sei do que está falando. É só uma questão, como eu disse, de decidir onde se encontra o meu dever. A polícia. A polícia. Interrompeu Farrar com aspereza. Está perfeitamente satisfeita quanto a quem matou o Sr. Warwick. O sujeito praticamente assinou seu nome no crime. Não é provável que venham lhe fazer mais nenhuma pergunta. Eu lhe garanto, senhor. Apartou Angel, com alarme na voz. Eu só queria dizer, você sabe perfeitamente bem, interrompeu Farrar, de novo, que não poderia ter reconhecido ninguém naquela neblina densa de ontem à noite. Simplesmente inventou essa história a fim de, cortou a frase, quando viu Laura Warwick surgindo da casa em direção ao jardim. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.